E aí, gente, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Carol e eu sou um Student Outlier. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre análise descritiva, análise preditiva e análise prescritiva. Bora lá! Bom, vamos começar falando um pouco sobre análise descritiva. O que seria? Como o próprio nome já diz, ela vai descrever o banco de dados. Então, ela vai descrever tanto a amostra quanto a população que está sendo estudada, certo? Ela é dividida em três. Ela pode ser a univariada, bivariada ou multivariada. A univariada, a gente vai investigar o comportamento de apenas uma variável. Na bivariada, a gente vai investigar o comportamento entre duas variáveis. E na multi, entre várias. A análise descritiva é a análise mais básica que a gente tem. Primeiramente, a gente tem três etapas. A gente organiza os dados, a gente resume os dados e a gente descreve, ok? Quando a gente vai resumir e organizar, a gente pode fazer isso utilizando uma tabela de frequências e gráficos. Normalmente utiliza histograma ou gráfico de dispersão. Quando a gente vai descrever, a gente vai utilizar tanto as medidas de tendência central quanto as medidas de variabilidade. Alguns exemplos de medidas de tendência central é a média, a moda, a mediana, o máximo, o mínimo, e as medidas de variabilidade a gente tem variância, desvio padrão, amplitude também, só que dentre elas as mais usadas são a média e o desvio padrão. Agora vamos falar sobre a análise preditiva. O que é? Basicamente a gente vai inferir sobre o futuro baseado em dados passados, certo? A análise preditiva ela tem 4 fases, que é a exploração dos dados, então a gente vai saber os tipos de variáveis que a gente tem, quantas colunas, quantas linhas a gente tem. Então a gente vai fazer toda a exploração dos dados. Na segunda fase é a fase de limpeza, que a gente vai tirar todos os nulls que tem no banco. A terceira fase é a fase de modelagem, que inclusive eu vou falar depois alguns tipos principais de modelagem, certo? Dos modelos. E a quarta fase é a fase da acurácia, para a gente saber como foi a performance do modelo, se foi boa ou se foi ruim. É considerada uma acurácia boa se foi acima de 70%, pelo menos 70%. E quanto mais próximo de 100%, melhor. Quais seriam os 5 principais modelos de análise preditiva que a gente tem? Então, o primeiro que eu vou falar para vocês é Classification Model, que é um modelo de classificação. Eu vou ficar falando em termos em inglês para vocês tanto se acostumarem, sabe? E também quando for pesquisar em inglês, porque aparece muito mais material, beleza? Então, o Classification Model, que é um modelo de classificação, ele é o modelo mais simples que tem. E ele classifica os dados, ele agrupa em categorias e são baseados em dados passados, certo? Esse modelo é utilizado principalmente quando a resposta que a gente quiser for sim ou não. Por exemplo, se determinado empréstimo vai ser aprovado, então a resposta vai ser sim ou não. Então esse modelo é bastante utilizado para isso. O segundo modelo que a gente tem é o Clustering Model, que é um modelo de agrupamento. Esse modelo, por exemplo, digamos que determinada empresa ela queira fazer uma estratégia personalizada para seus clientes, certo? E ela tem milhares de clientes. Então, vai ser vantajoso com relação ao tempo fazer isso, essa estratégia personalizada? Provavelmente não. Então, o que esse Clustering Model ele faz? Ele basicamente separa clientes em grupos semelhantes baseados em alguma característica em comum entre eles. E com isso, desenvolve estratégias para cada grupo em uma larga escala. O terceiro modelo é o Forecast Model, que é o modelo mais usado. Ele estima valores numéricos para dados futuros a partir de dados passados. Por exemplo, uma loja de calçados ela quer calcular quanto de estoque ela vai ter que ter em determinado período para suprir a necessidade das vendas. O quarto modelo mais usado é o Outliers Model, que ele é particularmente usado para análise preditiva em finanças e varejos. O quinto e último modelo que a gente tem é o Time Series Model, que é um modelo de séries temporais. Ele tem como parâmetro de entrada o tempo. E ele utiliza os dados do último ano para prever o que vai acontecer nas próximas 3 ou 6 semanas.
Uma observação. Existe uma diferença entre previsão e predição. Na previsão, ela é um subconjunto da predição. Por quê? A predição é algo mais genérico, ele quer saber o que vai acontecer antes de acontecer. Já a previsão, ela parte do mesmo princípio, mas ela está vinculada a fatos que estão ligados ao tempo. Já a análise prescritiva, ela vai basicamente dizer o que fazer com o conhecimento que você adquiriu, tanto da análise descritiva quanto da análise preditiva. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham deixado um pouco de curiosidade para aprender mais sobre esse assunto, que é tão amplo, tem muita coisa por trás. E é muito interessante também. Agradecer, que se tiver alguma sugestão, alguma pergunta, pode deixar nos comentários que eu vou estar lendo todas. Também sigam no Instagram da gente, que é Student Outlier, que lá também tem várias postagens e resumos sobre o tema. Obrigada e até o próximo vídeo.